Hoje eu vou falar então sobre os pilares da consulta que converte, né, os 4 passos da consulta que converte, que, na minha opinião técnica, são as técnicas mais poderosas se você quiser que no final da sua consulta, o seu paciente, caso ele precise de uma cirurgia, de um procedimento, de um programa de acompanhamento, de um exame, de qualquer coisa que ele realmente precise, se você quiser que no final dessa consulta, o que você diga para ele fazer, ele diga sim, doutor, eu vou fazer, sim, doutor, eu vou fazer, meu amigo, minha amiga, você precisa aprender as técnicas que eu vou falar aqui a partir de agora, tá? É importante falar o seguinte, o que eu ensino no método CVM, nas técnicas de consulta, não é nada engessado. Não é algo para você virar um papagaio de pirata, sabe? Ficar fazendo, repetindo, nada engessado, não é para você fazer teatro, não é para você fingir, né, que você é alguém que você não é para você empurrar nada para ninguém, não é para você oferecer o que o paciente não precisa, tá? Não é isso que a gente ensina, não é isso que eu ensino no CVM, tá? O que eu ensino é personalizar o atendimento, é realmente fazer um atendimento focado no paciente, realmente escutar o paciente, demonstrar empatia, né? Explorar os contextos desse paciente, não só a questão da doença física, mas os contextos desse paciente, familiar, social, emocional, psicológico, vai muito além do que somente isso. É realmente uma quebra de paradigma, tá bom? O que eu ensino é uma quebra de paradigma, que é basicamente você não precisar resolver todos os problemas do paciente numa única consulta. Isso é impossível. Venderam esse sonho para você, venderam e você caiu nessa armadilha. Não é possível você resolver todos os problemas do seu paciente numa única consulta. Mesmo você que é ortopedista, que acha que é possível, não é. Não é, tá? Você que é de especialidade clínica, que trata de pacientes com doenças crônicas, principalmente. Pré-natal em 15 minutos, puericultura em 15 minutos, atender um idoso em 15 minutos, atender um paciente com hipertensão em 15 minutos, atender um paciente com obesidade em 15 minutos, atender um paciente com algum transtorno psiquiátrico, ansiedade, depressão em 15 minutos, não é possível. Não é digno nem para você e nem para o paciente, tá? E diferente do que alguns falam por aí, não é só dar mais tempo para o paciente. Não é simplesmente, vou deixar minha consulta de 1h30, 2 horas para ficar enchendo linguiça. Não, não é sobre encher linguiça. Não é sobre ficar inventando o protocolo para o paciente que passa ali, depois passa acolá, depois passa acolá. Não. É realmente dar o tempo que o paciente precisa na consulta. Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Em um único dia, uma médica de especialidade clínica faturou R$ 11.800. Em um único dia, atendendo 5 pacientes. 3 consultas avulsas e 2 revisões. Então, e o que está por trás disso? Uma consulta incrível. Uma consulta que realmente o paciente se sente escutado, que o paciente tem o seu problema de saúde explicado de forma que ele entenda, uma consulta onde o médico propõe um acompanhamento para ele, no caso que a Luciana tem os programas de acompanhamento dela, né? Então o pai libertador, o pai de enxaqueca, por exemplo, R$ 11.800 num único dia, atendendo 5 pacientes. Por quê? Porque a consulta dela é diferenciada. E não é só porque tem mais tempo, é porque ela usa técnicas que faz com que o paciente simplesmente diga o seguinte: Deus me livre de deixar de sair de perto dessa médica. Deus me livre de perder essa médica aqui. Essa médica eu vou ficar com ela pro resto da vida. Estou falando aqui, por exemplo, de a Luciana Barberina, é neurologista, especialista em enxaqueca, lá de Salvador. E eu estou falando de pacientes que sofrem com dores crônicas, dores de cabeça. Gente, há anos, em alguns casos, há décadas. Quando esse paciente consegue encontrar uma médica que escuta, que demonstra empatia, que explica o tratamento, que se importa, né, que propõe um acompanhamento ao longo do tempo.
como é que esse paciente não fica, como é que esse paciente não fica encantado, né? Que é o conceito de encantamento aqui, superar a expectativa do paciente. E eu estou compartilhando isso aqui também, por quê? Porque ela fez esse resultado aqui de R$ 11.800 num único dia, na semana seguinte da imersão em serviços médicos particulares de alto ticket do ano passado. Então, eu poderia mostrar aqui N exemplos, né? São centenas de médicos hoje que eu tenho o privilégio de dizer para você que eu já ajudei a viver só de serviços particulares. São centenas de médicos que estão aplicando essas técnicas de consulta. São centenas de médicos que estão exercendo a boa medicina, né, através da metodologia CVM. Então, poderia mostrar vários outros prints aqui, né, mas, enfim, até para a gente ganhar tempo aqui, eu estou um pouquinho gripado ainda, então essa live vai ser mais curta, né. Então, olha só, a gente tem algumas questões aqui, né? Uma delas é, minha consulta já é incrível, eu não preciso melhorar minha consulta. Isso é típico de uma pessoa que tem o ego muito grande, muito inflado. E o que eu falo para todo médico quando ele se torna meu aluno, ou quando ele entra na mentoria, é que não tem espaço no CVM para ego e para desenvolvimento. Ou você vai lidar com o seu ego, né, e vai suprimir o seu ego para você se desenvolver, ou você vai continuar, né, achando que você já sabe de tudo e não vai se desenvolver. Tem uma frase que deixa eu ver de quem que é essa frase. A frase é a seguinte, vê se vocês me ajudam aí de quem que é essa frase. É impossível você aprender algo que você já acha que sabe. Se você já acha que sua consulta não pode ser melhorada, então ela não vai ser melhorada. Você não vai conseguir melhorar ela. Agora, se você se dá a oportunidade de melhorar a sua consulta, aí você vai para o próximo nível. E é muito comum, tá? Médicos chegarem no CVM que têm já boas consultas, que têm consultas excelentes, mas imagina, se você já tem uma consulta excelente, ela pode se tornar memorável, né? Simples ajustes, tá? Simples ajustes. E chega de enrolação, bora pro conteúdo. Basicamente são 4 passos, tá? 4 passos da consulta, são sequenciais, tá bom? Eu vou falar aqui dos 4 passos sequenciais e vou dar alguns exemplos. Primeiro passo, escutar. De onde eu tirei esses 4 passos? Leituras, né? Inicialmente leituras. E eu peguei todos os maiores compêndios de habilidade de comunicação médica, estudei. Percebi que na faculdade ninguém ensina isso, muito menos na residência. Quer ver, ó? Deixa eu perguntar para vocês. Vocês que estão aqui ao vivo comigo e quem está me ouvindo na gravação, seja no vídeo ou no podcast. Minha pergunta para você é muito simples. Quantos livros sobre comunicação médica você já leu? Quantos livros sobre comunicação médico-paciente você já leu? Quantos cursos de comunicação médica você já fez? Ou seja, quanto que você já treinou sobre isso? Quantos cursos de comunicação médica você já fez para treinar a comunicação médico-paciente no ambiente de consultório? Quantos? Quantos? Não vale falar o CVM, tá? Para quem está aqui ao vivo comigo, não vale falar o CVM. Eu estou perguntando fora o CVM. Quantos? Se a maioria tiver coragem de falar, ou se estiver me ouvindo, vai ficar presente que provavelmente você não leu nenhum livro, provavelmente você não fez nenhum curso sobre isso. Ou seja, você é médico, não importa a sua especialidade, a consulta médica faz parte do seu ofício. E se você atende em consultório, você
não foi treinado para atender pacientes em consultório. Dura e devastadora realidade da medicina brasileira e, quiçá, mundial, tá? Eu não posso falar dos outros países, mas eu falo do Brasil com propriedade. Aqui no Brasil, isso é muito incipiente ainda. Algumas faculdades estão começando e a única residência que eu sei que tem um módulo na residência, um módulo só, 2 meses, numa residência de 2 anos, que ensina um pouco disso, é a medicina de família. Foi lá, inclusive, como preceptor que eu fiquei presente para isso, que ninguém ensinava isso. E que isso faz total diferença. Total diferença. Então, os 4 passos da consulta são um compilado que eu criei, Wilder e Sidney, eu criei. Baseado em vários livros. Inclusive, eu vou fazer o seguinte. Vocês que estão aqui ao vivo agora, se vocês quiserem o PDF dos 4 passos da consulta, eu vou mandar para você no direct. Você pode só escrever aqui embaixo se você tiver interesse, ou então manda um direct depois com a palavra consulta, que eu vou mandar para vocês lá no privado, lá no direct, tá bom? E aí, deixa eu ver se o Thiagão tá aqui. Thiagão, tá aí não, né? Tá não. Tá. Tá, hoje eu vou mandar para todo mundo. Nas próximas lives a gente vai começar a oferecer alguns presentes para vocês. E a gente vai, principalmente o material das lives, a gente vai compartilhar em PDF. E a gente vai colocar uma senha nesse PDF. E aí eu vou falar a senha no meio da live aqui, para que os colegas possam assistir a live e ter acesso à senha. Então, voltando para os 4 passos da consulta. O primeiro passo é escutar. Escutar. E por que o primeiro passo é escutar? Porque é a queixa principal dos pacientes. O doutor, a doutora nem olhou na minha cara. O doutor, a doutora não me escutou. Não me ouviu. Eu falei e não me senti escutado. Então, tem técnica para escutar, tá? Tem técnica para escutar. E, gente, é muito comum eu ouvir... Vou falar 2 relatos, tá? De alunos. Tem um primeiro relato de um aluno ortopedista, que começou a aplicar as técnicas de consulta. E aí, falou, Wilder, cara, eu não tinha o costume de ser elogiado, né? Opa, a internet deu uma falhada. Ele falou assim pra mim, né? Cara, eu tô aplicando aqui os passos da consulta e, por incrível que pareça, agora eu tô começando a receber elogio de todos os pacientes. Os pacientes me elogiam dentro da consulta, depois eles saem lá fora com a secretária, me elogiam a consulta para a secretária. Então, realmente está fazendo uma diferença muito grande, tá? E uma pediatra que compartilhou comigo, isso mais recente agora, que ela estava terminando a consulta, né? E a mãe, no final da consulta, pediu para dar um abraço nela. Doutora, eu posso lhe dar um abraço? Ela tomou um susto, assim, porque ela não estava acostumada com o carinho dos pacientes, né? Com essa vontade com essa gratidão, né, genuína dos pacientes, querer abraçar e não sei o quê. E aí, agora ela, inclusive, tá batendo 50k, agora em março. Ela estava compartilhando que ela entrou no CVM no ano passado, 2024. Não, final de 2023, consultório do zero. E agora em 2024 tá batendo 50k. 2025 tá batendo 50 mil por mês. E agora ela abraça todas as mães, né? As mães. Agora ela virou rotina abraçar os pacientes. Mas no início não era. E o que fez isso? As técnicas de consulta. Escutar. Principalmente, cara, se coloca no lugar de um paciente que tá aflito, que tá com medo, que tá com receio, que tá...
enfim, chegar no consultório e não ser ouvido. Os estudos mostram que o médico interrompe o paciente nos primeiros 23 segundos. 23 segundos, o médico já interrompe. Então, a dica prática do escutar, vou dar algumas dicas, tá? Porque só isso aqui, se você aplicar só isso aqui, já vai fazer uma baita diferença. Primeiro, cuide de você, sabe? Cuide de você. Como assim, Wilder? Muito simples. Entre uma consulta e outra, pare para beber água, pare para se alimentar, pare para ir no banheiro, pare para respirar, pare para se recompor, sabe? Por isso que a medicina industrial não funciona, sabe? Transformaram o médico num robô, sei lá, num operador de fábrica. Cuidar de seres humanos não é uma atividade de... não é igual apertar um parafuso de uma máquina, não, gente. Tanto o paciente quanto o médico são seres humanos. Então, é importante que o médico cuide dele para poder ele estar bem, emocionalmente bem, fisicamente bem, fisiologicamente bem, para poder estar ali presente para o paciente. Presente, com presença plena. Com presença plena, tá? Quem é o médico que você gostaria de ser atendido ou de que atendesse sua mãe, sua filha, seu filho, seu pai? O médico que não dormiu de noite, que está 36 horas de plantão, que só come fast food, que não vê a família 36 horas, ou que não estudou, que não teve tempo para estudar, que não dormiu, que não fez atividade física, ou o médico que dormiu em casa, que deixou os filhos na escola, passou tempo de qualidade com o cônjuge, dormiu bem, comeu em casa, se alimentou bem, sabe? Qual dos dois médicos que você escolheria para ser atendido? É óbvio, né, gente? É óbvio. Então, quando eu escolhi falar do atendimento particular, foi porque caiu uma ficha para mim. Durante muito tempo, eu queria ensinar essas técnicas de consulta para todo mundo. Mas a verdade é que, muitas vezes, numa medicina industrial, no plano de saúde, no SUS, nas clínicas populares, nos plantões, muitas vezes não é possível você escutar o paciente, você ter tempo para o paciente, você, inclusive, não tem tempo nem para você. No consultório particular, não, é suas regras, seu consultório, suas regras. Você define o tempo para cada paciente. Você pode organizar a sua agenda para você ter intervalo entre um paciente e outro, para você ir no banheiro, para você fazer uma ligação, para você não fazer nada, para você chorar, para você se recompor. Às vezes o paciente vai vir e vai ter uma carga emocional muito grande. É importante você ter uma pausa entre um paciente e outro para lidar com aquela carga emocional e começar de novo, sabe? A maioria dos meus alunos hoje atendem 5, no máximo 5 pacientes por turno. No máximo, no máximo. Alguns 3, alguns 4. Entende? Por quê? Qualidade, menos porém melhor. Menos porém melhor. Então, dicas práticas, cuide de você. Segundo, tem espaço entre uma agenda entre um paciente e outro. Né? Se hidrate. Cuide de você, tá? Segunda coisa, esteja presente realmente. Faça um esforço para estar presente. Tire caneta, tire celular, tire computador da sua frente. Tem alguns alunos meus que estão tirando até as mesas da frente do paciente. Estão só sentando numa poltrona, inclusive igual, uma poltrona igual para o médico e para o paciente. Tem um aluno meu que é médico de família, inclusive, que já fatura mais de 25 mil há uns 2 anos, deve estar indo muito bem, certeza que ele está indo muito bem. E ele chama o consultório dele, não é de consultório, ele chama de ateliê. Eu perguntei, mas por que se chama de ateliê? Aí ele falou, porque lá eu faço arte, a arte da medicina. Então, nesses primeiros 3 minutos de conexão com o paciente, principalmente o paciente novo que você ainda não conhece, esteja lá presente para ele.
escute verdadeiramente, tá? E então, se você conseguir, por exemplo, soltar a caneta por 3 minutos e deixar o paciente falar livremente, isso por si só já é um baita diferencial. E por que isso é importante? Muito simples. O fato do paciente conseguir falar e você demonstrar interesse, você tá realmente com a linguagem verbal e não verbal ali junto com ele. Ele falando e você, né, fazendo gesto com a cabeça, você repetindo alguma frase. Pois é, doutor, não sei o que, e aí eu tô sentindo isso. Aí você repete, sentindo isso, fale um pouco mais sobre isso, né? Fazer com que o paciente realmente possa se expressar, isso é muito poderoso para criar conexão. Conexão e empatia, tá? Uma das formas de expressar empatia é demonstrando interesse, é escutando o paciente, tá? Porque o que vai estar lá nele? Ele vai pensar, poxa vida, esse médico, essa médica é diferente. Ele está me ouvindo, ela está me ouvindo, né? Quando você repete uma frase, por exemplo, uma palavra, você está dizendo, ó, eu estou aqui, eu estou te escutando, eu quero saber mais disso, eu estou interessado nisso, né? E não necessariamente só nos sintomas, entende? Mas na história por trás, na pessoa por trás dos sintomas. Vai ter um momento de você focar nos sintomas, entende? Mas nesse primeiro momento, no passo da escuta, foca na história, foca na pessoa. E aí você vai para o segundo passo, que é o explorar. E aí é onde você vai explorar os sintomas, os sinais, você vai fazer exame físico. Mas qual é o grande diferencial do CVM? Explorar a pessoa e os contextos da pessoa. Então tem algumas perguntinhas que são cruciais aqui. Uma pergunta que pode mudar o jogo. Uma pergunta que pode mudar o jogo é você perguntar o seguinte: seu fulano, senhora fulana, o que você espera de mim nessa consulta? Qual é a sua expectativa em relação a esse atendimento aqui de hoje? Cara, isso aqui é poderoso demais. Porque o paciente ele pode estar indo procurar você porque ele está com medo de ter uma doença grave. Pode querer só um exame, ele pode querer só um laudo, ele pode querer só um remédio, ele pode querer só uma segunda opinião. E ele vai te dizer exatamente o que ele veio atrás de você. Eu chamo isso de hackear a consulta. Por quê? Se você descobre o que realmente, qual é a expectativa do paciente em relação a você, ao seu atendimento, você só precisa resolver aquilo para ele, você já satisfez. Ele vai sair satisfeito. Porque o que acontece quando você não faz essa pergunta, quando você não está presente para o que realmente o paciente veio atrás, o que acontece? Você pode descobrir um câncer, ele pode ter vindo atrás de uma receita. Você pode descobrir um câncer dele. Se você não der a receita, ele vai sair de lá insatisfeito. Ele vai dizer, poxa vida, mas não me deu minha receita. Poxa vida, mas não pediu meu exame. Poxa vida, mas não tirou minha dúvida. Poxa vida, mas eu saí mais preocupado do que eu entrei. Eu cheguei só com a queixa simples e agora estou saindo com câncer. Então, essa é uma das perguntas no segundo passo da consulta, que é explorar, que podem mudar o jogo. Pode mudar o seu jogo e pode mudar o jogo do paciente. Tá? E aí tem muito mais coisa, mas eu vou acelerar aqui, porque a voz já está falhando aqui. Terceiro passo, informar. Informar. E aqui já começa a fazer... Na verdade, tudo faz uma diferença muito grande na hora do paciente dizer sim no final. Seja para uma mudança de estilo de vida, seja para um remédio, para tomar um remédio, seja para fazer um procedimento, seja para fazer um exame, seja para fazer um programa de acompanhamento, seja para fazer uma cirurgia, não importa. Cada um desses passos é fundamental para o paciente dizer sim no final, para algo que ele precisa. Não que você está empurrando nada para ele, mas que ele precisa. E se ele precisa, é uma obrigação sua se desenvolver, aprender essas técnicas de habilidade de comunicação, de vendas, de programação neurolinguística, enfim, tem muita coisa no nosso módulo de consulta que converte, que se você aplicar para o bem do paciente, pode fazer a diferença para ele. Pode fazer a diferença na vida desse paciente, tá?
Então, informar significa, cara, explicar qual é o problema que ele tem, de forma que o paciente entenda. Simples assim. Explicar para o paciente o que é que ele tem. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui uma doença pulmonar, como é que você explica para o paciente o que é asma? Sabe? Você vai dizer que é uma doença inflamatória que causa broncoconstrição? Que faz os alvéolos fecharem e ter uma diminuição da oxigenação? Não, né? Você vai explicar de forma que o paciente entenda. Você vai fazer analogias. Você vai usar não é o made case, mas é o popular, sabe? Tem uma técnica que chama exemplificação, que é trazer algo do contexto do paciente, né, que seja de fácil entendimento para ele. Então, isso é o passo 3, informar. Passo 4, uma vez que o paciente você já criou conexão com ele, ele já confia em você, né, você demonstrou empatia, você explorou, né, os contextos desse paciente, você fez exame físico, você explorou tudo, você informou o diagnóstico, a hipótese diagnóstica, você fechou esse hipótese diagnóstico, você tem um plano terapêutico, você vai oferecer para ele as opções. Você vai dizer, olha, para combater tal problema, a gente tem a opção A, B e C. A minha recomendação é que você siga a opção C. Por isso, por isso, por isso. E aí você precisa se posicionar. Tá? Se posicione pelo seu paciente. Se posicione pelo seu paciente. Se você tiver feito os 3 passos anteriores, o paciente já é seu, você já ganhou o paciente. Você já ganhou o paciente. Dificilmente ele vai dizer, não, doutor, eu vou pensar, eu vou consultar outro médico. Dificilmente. Se você estiver seguindo esses 4 passos. Esses 3 passos iniciais e, obviamente, o último passo, que é o Pacto A. O Pacto A, gente, tem a ver com compartilhar com o paciente o plano terapêutico. Não simplesmente você tem que fazer isso e tá aqui a receita, tá aqui o remédio, tá aqui o procedimento, tá aqui o exame e deixa tudo por conta do paciente. Não, propõe um plano onde vocês vão estar juntos, né? Deixa claro a parte do paciente, deixa claro a sua e deixa claro para ele que é um esforço de mão dupla, que é uma parceria, né? Isso faz total diferença. Os estudos mostram também que quando se trata de pactuar, os médicos não fazem. Os médicos simplesmente tomam uma posição de que eles são o detentor de saber, eles falam que tem que fazer tal coisa e não envolve o paciente, e o paciente acaba não seguindo o tratamento, o paciente acaba não voltando com esse médico, o paciente acaba não indicando, e a agenda desse médico vive vazia, vive furada, vive cheia de buraco. Todos esses 4 passos aqui não são da minha cabeça. Se você pesquisar habilidade de comunicação, você vai ver que tem muita literatura. Comunicação médica, né? Tem muita literatura. No Brasil tem pouca, mas se você for pesquisar, no mundo tem muita. Um dos livros que eu mais gosto aqui, de autoria de autores brasileiros, é esse aqui, ó. Habilidade de comunicação com pacientes e famílias. Tá? Eu gosto muito do professor Álvaro Jorge Madeira Leite. Muito, muito, muito mesmo. É um grande pediatra lá do Ceará. Esse é um dos livros muito bacana aqui do Brasil, mas para chegar nesses 4 passos, Medicina Centrada na Pessoa, da Maurice Stewart, entrevista clínica do Francisco Carrió, que é espanhol. A Maurice Stewart ela é americana, mas os estudos foram feitos no Canadá. Tem a Nova Consulta de David Pendleton, que é em inglês. Os 7 Passos da Consulta, que é o Victor Ramos, que é português. Então, peguei todas essas biografias e cheguei nesses 4 passos da consulta, que converte do CVM e que estão revolucionando
né, a vida de muitos médicos, centenas de médicos e milhares de famílias de pacientes. Então, qual que é a dica prática para você? A dica prática para você eu vou deixar para você lembrar de na próxima consulta, pode ser amanhã, você se cuidar, você se preparar antes de atender o paciente, principalmente um paciente de primeira vez, e se alimentar, tá bem alimentado, tá hidratado, desliga o celular, solta a caneta, tira o computador da frente, fica, se você tiver a possibilidade de não ter nem mesa na sua frente com o paciente, e escuta o paciente por 3 minutos, deixa ele falar, sem interromper. Pelo contrário, pede para ele falar mais, fale mais sobre isso, mais alguma coisa, né? E esteja lá 100% presente para ele, interessado. Experimenta isso e depois volta aqui e me fala. Me fala no direct, que eu vou adorar saber. O grande diferencial do nosso método é consulta e pós-consulta. Com a consulta dessas, com pós-consulta, onde você acompanha o paciente para aumentar a chance dele ter resultado, você só não vive de particular se você não quiser. Só se você realmente não quiser. Porque se você fizer isso, esse vai ser sempre o seu grande diferencial. Olha só, isso aqui é de uma médica de especialidade clínica que bateu 100 mil reais de faturamento em março. Ela entrou na mentoria, ela entrou no CVM, no programa CVM, no nosso curso online no ano passado, tá? No ano passado ela entrou no nosso curso online, no ano passado, 2024, acho que no meio do ano. E esse ano de 2020, ela entrou no CVM no meio do ano, ou foi no início do ano, no curso online, e na mentoria ela entrou em setembro do ano passado. E agora em março, ela bateu os primeiros 100 mil reais só de particular. Então, esse aqui é o exemplo do que eu falo. A gente cobra X e gera 100 vezes de valor, 100x de valor. É isso. Espero que essa live tenha gerado valor para você e eu espero você na imersão Serviço Médico de Alto Ticket. Se você já fatura mais de 50 mil por mês, por exemplo, vai lá também no link da bio e preenche a aplicação para o nosso grupo de mentoria. Vai ser um prazer te receber. Tchau, tchau.